Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Gilberto? Alô? Alô? Estou com o microfone, não? Sem som? Estamos te ouvindo, Gilberto. Estamos ouvindo, sim. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Então tá bom, já começamos o sábado bem agitado, hein? Tudo bem? Boa noite a todos. Estamos ao vivo, com um pouquinho de defeito na entrada, mas estamos aí ao vivo. Mais uma Conexão 3005, Projeto Iniciação. Estamos aqui para mais um sábado, mais uma balada de sábado à noite. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento, a todos que estão presentes aqui no nosso encontro, né? E a todos sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez no nosso programa Projeto Iniciação, justamente pelo canal Conexão 3005. Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. As duas bases em que nós nos fundamos para desenvolver aqui os pensamentos é justamente os trabalhos de Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Teosofia, e os trabalhos, os ensinamentos do nosso querido mestre e professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Obiose. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade também, devemos salientar, desse nosso trabalho aqui, é justamente propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da Era de Aquário, caminhando para uma nova civilização, conforme os ensinamentos do nosso querido mestre e professor Henrique José de Souza. Muito bem. Para que a pessoa siga o caminho, desenvolva o projeto de iniciação, é necessário que ela se filie a uma escola iniciática. Então, é necessário que ela escolha uma escola iniciática. Aí, cada um vai escolher a escola que mais lhe agradar. Nós convidamos aqueles, então, que queiram fazer esse projeto de iniciação, que o façam aqui, na sociedade, que eu faço na Sociedade Brasileira de Obiose, né? Então, como é que a pessoa pode se conectar com a Sociedade Brasileira de Obiose? É só entrar num site de busca, digita lá Sociedade Brasileira de Obiose, vai aparecer o site da Obiose, então ela vai procurar lá, tem um lugar no site que está escrito assim, sobre nós. Sobre nós. Clica lá, vai aparecer embaixo uma outra informação assim, onde estamos. Aí a pessoa clica, através dessa indicação, ela pode contactar todos os departamentos que existem no Brasil e no exterior e estabelecer a forma adequada, né? Lá tem o e-mail, o endereço, o telefone, a pessoa pode se contactar com as pessoas que estão lá à espera dessa comunicação e fazer o início da sua caminhada pelo projeto de iniciação. São 5 graus iniciados. O primeiro chama-se grau peregrino. Depois são mais 4 graus, em sequência, totalizando 5. Terminando esses 5 graus, a pessoa pode se tornar membro efetivo da Sociedade Brasileira de Obiose. Ela, então, pode participar de ritualística, palestras públicas, internas ou externas, participar de todas as atividades, rituais, etc., da sociedade, toda a programação da sociedade, e, muito mais importante ainda, ela tem a oportunidade de ler e estudar as revelações do nosso querido mestre e professor Henrique José de Souza. São milhares e milhares de páginas destinadas justamente a dar o embasamento para o estudioso, iniciando no seu projeto e iniciação. Aí está, então, o convite. Muito bem. Então, nós vamos aí, como sempre fazemos, vamos estudando a ciência iniciática das idades, né? Alguns pontos importantes, né? Nós reservamos
para a segunda parte, justamente a continuidade do tema da antropogênese. Mas sempre inicialmente nós tocamos em vários pontos importantes a respeito da ciência iniciática das idades, né? Então vamos começar aqui. Inicialmente, nós vamos fazer aqui uma primeira abordagem sobre um termo muito importante, que é microcosmo. O que é microcosmo, né? Ele vem do grego, que é mikros, que é pequeno, e cosmos é o mundo, o universo. O homem, que é um compêndio e retrato fiel do universo, ou macrocosmo, né? Então, nós somos uma cópia fiel do macrocosmos, por isso que vivemos no microcosmo, viu? O pequeno universo, estendendo-se por esta palavra, entendendo-se, ou melhor, entendendo-se por esta palavra, o homem, feito à imagem de seu Criador, o macrocosmo, ou o grande universo, e, contudo, contém tudo que esse contém. Isso. O microcosmo contém tudo que o macrocosmo contém. Os dois termos são empregados no ocultismo e na teosofia. A palavra microcosmos, pequeno mundo, em geral, é aplicada ao homem. Um mundo pequeno é um microcosmo, quando comparado com outro maior. Nosso sistema solar é um microcosmo em comparação com o universo, e um macrocosmo quando comparado com a Terra. Então, é questão de referencial, né? Do ponto referencial é assim, entre macro e o microcosmos, né? Do mesmo modo, o homem é um microcosmo em comparação com a Terra, e um macrocosmo quando comparado com um átomo de matéria. Veja só que interessante, né? Um átomo de matéria é um microcosmo, porque nele estão todas as potencialidades para o desenvolvimento de um macrocosmo, se fornecidas as condições necessárias. É isso. Tudo que está contido num microcosmo em estado de desenvolvimento está contido no microcosmo em germe, numa fase germinal. O homem é chamado de espelho do universo, imagem ou reflexo de Deus. E assim, o homem repete em miniatura a evolução do universo. Os filósofos dão também a este nome, a seu magistério, pois dizem que ele contém todas as virtudes das coisas superiores e inferiores. Então é interessante nós entendermos, como a gente fala, entender como as coisas funcionam, né? Nós temos o imanifestado e o manifestado. O imanifestado é justamente o eterno. Nós não temos a ideia do que ele seja. É o ser e não ser ao mesmo tempo. O manifestado projeta de si, em instâncias inferiores, justamente o microcosmo, como nós acabamos de definir. Criando, então, a diversidade. Da unidade surge a diversidade. Só que tem um ponto muito importante para o entendimento da essência desse microcosmo. O ponto importante é o seguinte: a divindade, o eterno, cria a diversidade, que é Maya, a ilusão, ele cria a diversidade, mas não se divide, ele se mantém uno. Então, cada pontinho do universo, seja um microcosmos, seja um elétron, um átomo, uma partícula subatômica, tudo tem a divindade em si. É isso? E nós também. É isso? Nós, como seres humanos, temos a divindade em nós. E isso, nosso Senhor Jesus, o Cristo, ele afirmou isso, está no Evangelho, né? Está escrito lá. Vós sois deuses. Então, nós somos um microcosmo com relação ao macrocosmo. Então, essa relação entre micro e macro é algo muito interessante. Agora, só sempre lembrando, pela ciência iniciada das idades, que quando ocorre essa manifestação do eterno originando a diversidade, tudo isso aí constitui-se em Maya, ilusão. Não é o verdadeiro. Verdadeiro é o Criador, é o eterno. Essa é a verdade total ali, né? O ser e o não ser ao mesmo tempo. Mas para nós é um grande mistério isso. Esse entendimento é um grande mistério que precisa ser resolvido por nós, não só por nós, mas por todos aqueles que vivem no nosso universo, no nosso sistema solar. E, consequentemente, todos aqueles que vivem nesse universo infinito do qual nós não temos uma ideia a respeito
dele, a não ser com imagens, né, visões bastante pálidas a respeito da natureza desse universo. Mas esse processo evolutivo, fundado no projeto de iniciação, nos eleva, nos conduz em direção do entendimento cada vez mais profundo a respeito desses mistérios que envolvem a criação. Isso é muito importante, então, essa questão. Né? Então, é claro que, neste ponto, a criação, nos mundos hierárquicos superiores, né, ela se manifesta através da ação da magia, né? Da magia. E que, para nós, a magia, para nós, no nosso entendimento humano, é entendido como milagre. É isso? Então, existe uma forma de se identificar-se algo que se transforma na natureza pela ação de uma força específica, como milagre ou como, justamente, ação da magia. Então, o milagre, né? Segundo um estudioso chamado Chambers, o milagre é todo fenômeno que excede o poder do homem e se afasta da ação comum das leis da natureza. Webster diz acertadamente: um desvio das leis conhecidas da natureza. Ele diz que é um desvio das leis conhecidas da natureza. Aí que entra realmente o mistério, né? O grande mistério para o entendimento do que está realmente por trás daquilo que nós chamamos de milagre. Sabemos por experiência, diz Leadbeater, um grande estudioso também, que atualmente o homem conhece apenas uma parte mínima das leis naturais e que, portanto, ocorrem muitas coisas que não consegue explicar. Claro, nós vemos que a nossa ciência acadêmica, ela entende uma parte mínima. Isso a gente tem que aceitar isso, né? Existem grandes respostas para serem obtidas. Grandes perguntas são emitidas pela ciência que ainda não têm respostas, né, para a ciência. Então, não conseguimos explicar as infinitas coisas que acontecem no universo, é um grande mistério. Porém, apoiando-nos na analogia, bem como na observação direta, estamos completamente certos de que tais leis são imutáveis e que sempre que ocorre um fenômeno para nós inexplicável, a falta de tal explicação deve-se à nossa ignorância dessas leis e não de nenhuma contravenção das mesmas. Esse que é o ponto importante. Quando nós, na nossa consciência humana, vemos um mestre realizar um prodígio, não é isso? Normalmente, inclusive nas escrituras, chamamos isso de milagres, como se fosse uma contravenção, uma oposição à lei universal. Não é isso? Um não cumprimento, um desvio do cumprimento da lei universal, um milagre, né? Mas não é assim. Não é assim. Aquilo que os mestres produzem de prodígios, nós podemos chamar de magia, e muitos chamam de milagre, mas o mestre ele não se confronta com a lei universal. Isso é impossível. A lei universal é justa e perfeita e é sempre seguida. A lei universal, justa e perfeita, jamais é quebrada. É impossível acontecer algo que não siga exatamente a lei universal. Assim, à medida que se vai largando o círculo de nossos conhecimentos, proporcionalmente se reduz o campo do milagroso. Olha que interessante, né? À medida que o nosso conhecimento, justamente pela ciência iniciática das idades, à medida que esse conhecimento vai se ampliando, vai diminuindo essa concepção que nós temos a respeito do milagre. Então, na verdade, o milagre não existe. Essa é a grande verdade. O milagre não existe. O que existe, geralmente, é a utilização de técnicas especiais pelos mestres, evidentemente usando as forças naturais, e para fazer isso é necessário que haja a presença de um mestre para fazer, mas não é um milagre, não é isso? Então, Jesus o Cristo fazia milagres? Não. Ele usava as leis naturais, porque ele tinha, evidentemente, ação sobre as forças naturais.
como um mestre que era, né? E todo mestre é assim, tem ação sobre as forças naturais, realizando o chamado milagre, que, na verdade, não é um milagre, é a utilização das leis universais para a realização de fenômenos que devem ser necessários para o ensinamento dos seres que o cercam, para realizar determinadas mudanças e assim por diante, né? Isso sempre, veja bem, o mestre utiliza a produção desses fenômenos sempre em benefício do próximo, em benefício da evolução universal, nunca contra, nunca contra, né? Aquilo que chamamos de milagres não são fatos que estão acima das forças da natureza, isso não, mas constituem simplesmente efeitos ou manifestações da lei, que está acima do nosso saber de compreensão atual. Assim, pois, a teosofia ensina que não existe nem pode existir um milagre, é impossível, o milagre não existe, e que negar um fato que nos pareça extraordinário ou declarar impossível, de primeira mão, é prova simples da ignorância, da nossa ignorância humana, né? Tudo o que acontece é resultado da lei eterna e imutável, e muitos ignoram que há leis outrora conhecidas e que hoje são desconhecidas pela ciência oficial. Não concluem as possibilidades ali onde termina o nosso saber e nosso alcance intelectual, por maiores que nos pareçam. Muitas novidades que nossos avós qualificariam de sobrenaturais ou milagrosas constituem para nós fatos completamente naturais, pela simples razão de conhecermos seus mecanismos. Dentro da ciência, sim, muito daquilo que era considerado milagre, hoje a ciência consegue explicar através das leis da natureza. Que é claro que essas leis estão expressas também nas leis da química, da física, não é isso? Das leis, de maneira geral, das leis universais e assim por diante, né? Tendo em vista os surpreendentes avanços da ciência, quem seria bastante ousado para dizer que já conhecemos todas as leis da natureza? Alguém pode falar isso? Que conhece todas as leis da natureza? É uma ousadia muito grande. Não, não conhecemos. Sabemos apenas uma pequenina parte, e muito pequena ainda, sobre as leis da natureza. Palavras como milagre e sobrenatural, e outras mais, figuram apenas no vocabulário da ignorância. Porém, há muitas pessoas aparentemente doutas, quer dizer, que têm estudo, né, que, levadas por um excesso de presunção e não querendo confessar a sua própria ignorância, negam totalmente a possibilidade de tudo que exceda a sua limitada compreensão. Então, é claro que isso é uma limitação da ciência acadêmica, né? Ela não admite, por exemplo, a ação de forças superiores. A ciência acadêmica não admite a existência de Deus, baseado no positivismo, né? Deus está eliminado desse cenário, não há possibilidade. Inclusive, não se pode citar Deus dentro do campo da ciência acadêmica. É proibido, não se pode, tem uma limitação. Mas é claro que isso aí é transitório. À medida que a evolução humana for acontecendo, a ciência oficial que nós conhecemos vai naturalmente expandindo seus conhecimentos e atingindo o entendimento de que existe uma lei superior, vinda de instâncias superiores divinas. É claro que não é a ciência em si que vai evoluir, não é a própria ciência, mas as consciências dos cientistas. As consciências dos cientistas vão se alargando cada vez mais e eles vão se tornando veículos desses conhecimentos superiores. Esse é o mecanismo. O que vai evoluir é a consciência dos cientistas no sentido de entender o universo através das leis universais, que é citado na ciência iniciática como a lei superior, né? A lei cósmica justa e perfeita, né? A tais pessoas podemos aplicar as palavras que Goethe coloca na boca de Fausto. Goethe põe na boca de Fausto o seguinte:
Tenha por certo que aquilo que chamam de talento é frequentemente fatuidade e inteligência limitada. Assim, Goethe põe na boca de Fausto essa questão. Né? Muitas vezes a gente coloca o sentido de inteligência, mas a inteligência humana revela realmente a sua limitação. Agora, a própria inteligência que nós temos não é nossa. Não é nossa. Né? O nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele nos afirmou e nos afirma nos seus trabalhos o seguinte, que a inteligência é a projeção do Espírito de Deus no homem. Pronto. A inteligência não é fruto da evolução do cérebro, dos neurônios, e do mundo animal, do plano físico. Não, a inteligência vem de cima, vem do alto, vem do eterno, vem de Deus. Então, por isso que o nosso mestre fala, a inteligência no homem é a projeção do Espírito de Deus no homem. Esse é o entendimento correto da inteligência. Aconselhamos, pois, a prudência e o bom senso sempre que nos encontremos diante de um fenômeno natural, cuja explicação nos escape, e que nos esforcemos em procurar utilizando todos os meios possíveis. Então, toda vez que a gente vê algum fenômeno pela frente, ou lendo ou vendo, a gente tem que sempre procurar entender esse fenômeno pelo lado superior. Não como milagre, mas sim como atuação de consciências superiores, de seres de hierarquia, produzindo fenômenos que para nós são desconhecidos, mas que têm um fundamento certo e absoluto dentro da lei cósmica, justa e perfeita. Então, isso aí é muito importante, esse conhecimento que nós observamos. Né? É claro que tudo isso aí que nós estamos falando faz parte do que nós chamamos de mistérios. Faz parte dos mistérios. E é o que mais temos pela nossa mente são os mistérios. Né? O nosso professor Henrique de Souza, ele afirma, né, que a crucificação, não é isso? O Gólgota é o grande mistério que o ser humano tem que resolver. Nós não entendemos ainda. O sacrifício de Jesus o Cristo, todo o seu panorama integral cósmico, o que significou, não temos ainda condição de entender o porquê, como, a justificativa é muito complexo, é uma situação muito complexa. Então, o mestre classifica esse evento, o Gólgota, como um mistério que tem que ser desvendado pelo ser humano. Né? E a HPB, Helena Petron Blavatsky também falando também sobre o mistério, ela diz que o grande mistério universal é o mistério da manifestação. Ou seja, o eterno está no imanifestado. A essência dele é o imanifestado. O ser e o não ser. Ele é e não é ao mesmo tempo. Olha que coisa absurda para nós. Ele é e não é ao mesmo tempo. Tanto que a HPB, na doutrina secreta, ela inventou um neologismo, que é justamente a seidade. Essa palavra seidade é o ser e não ser. Se nós somos no dicionário, vocês podem ir no dicionário aí que estão aí no meio de comunicação, né? Um site, tem vários sites com vários dicionários importantes. É só colocar lá seidade. Né? Aí vai aparecer assim, seidade, palavra não encontrada. O ser existe. A palavra ser vai ter lá a definição pelo dicionário. Mas a palavra seidade vai aparecer assim, palavra não encontrada. Porque ela não existe na linguagem portuguesa, essa palavra não existe. É um neologismo introduzido justamente por HPB em inglês e foi traduzido, evidentemente, para o português como seidade. Então, esse neologismo é um neologismo não só em português, mas em todas as línguas em que seja referido justamente essa natureza do eterno, do ser e do não ser ao mesmo tempo. Né? Então, nós estamos falando aí diretamente sobre a questão dos mistérios. Né? Em grego, teletai, consumações, cerimônias de iniciações ou mistérios. Eram cerimônia. Agora, falando sobre a cerimônia, o mistério no sentido cerimonial, conforme a HPB, hein?
eram cerimônias geralmente ocultas aos profanos e pessoas não iniciadas, e durante as quais eram ensinadas, através de representações dramáticas e outros métodos, a origem das coisas, a natureza do espírito humano, as relações deste com o corpo e o método de sua purificação e reposição a uma vida superior. A ciência física, a medicina, as leis da música, a adivinhação, eram todas ensinadas da mesma maneira. Veja bem, antigamente, justamente ligado com os mistérios, né? Ensinado de maneira cerimonial, né? O juramento de Hipócrates era apenas um compromisso místico. Quem é Hipócrates? O fundador. Ele é designado como fundador da medicina, né? Aquele que deu origem à medicina que nós conhecemos. Né? Hipócrates era um sacerdote de Asclépios, ou Esculápio, alguns cujos escritos casualmente tornaram-se públicos. Porém, os Asclepíades, aqueles seguidores de Asclépios, eram iniciados no culto da serpente de Esculápio. Com as bacantes eram no dionisíaco, e ambos os ritos, com o tempo, foram incorporados aos eleusinos. Os mistérios sagrados eram celebrados em templos antigos pelos hierofantes iniciados, para proveito e instrução dos candidatos. Então, veja bem, todo esse trabalho ligado aos mistérios eram feitos através de ritualística, desde os tempos antigos, na Índia, no Egito, não é isso? E na Grécia também, né? E eram sempre esses rituais, sempre realizados justamente para que os iniciandos pudessem ser incluídos e colocados no caminho da sua transformação interna, em busca do autoconhecimento, né? Os mistérios mais solenes e secretos eram certamente celebrados no Egito, pela Companhia de Guardadores do Segredo. Como diz um determinado autor, citado por HPB, Baumwick, ele denomina de hierofantes. Esse autor ele os denominou como hierofantes. O que eram os hierofantes? Eram os grandes mestres que existiam no Egito, né? Seres de hierarquia que conduziam todo o processo da ritualística, todo o processo da magia que realizavam, e conduziam também o encaminhamento dos iniciandos, aqueles que estavam caminhando no sentido do autoconhecimento para atingir futuramente o estágio de adeptado ou de iluminação. Maurice, um determinado estudioso, descreve graficamente sua natureza em poucas linhas. Falando dos mistérios celebrados em Filé, uma ilha do Nilo, diz que nestas sombrias cavernas, os grandes e místicos segredos da deusa Ísis, que era o segundo trono, né, eram revelados ao adorador aspirante, enquanto o hino solene da iniciação ressoava em toda a extensão dessas recônditas profundidades de granito. Olha que imponente este processo da ritualística, né? Essas profundidades de granito. A palavra mistérios deriva do grego muó, que significa fechar a boca, né? Vem do grego muó. Esse muó em grego significa fechar a boca. E cada símbolo a eles relacionados tinha um significado oculto. Aí vem, então, justamente a questão do ocultismo, né? O nosso mestre define ocultista, né? Com referência ao ocultista, o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, ele nos afirma que ocultista é aquele que vive o futuro da sua raça. Quer dizer, ele já está no futuro. Então, isso chama-se ocultista. Segundo Platão e muitos outros sábios da antiguidade, os mistérios eram altamente religiosos, morais e benéficos com a escola de ética. Veja bem, os mistérios, toda essa ritualística tinha um sentido altamente religioso,
não a religião profana, né? A religião considerada como religare, o nosso religare com a divindade. E também tinha relações morais e benéficas com a ética, né? Ou seja, o bom comportamento humano perante a humanidade, perante os seus semelhantes. Os mistérios gregos e os de Céres e Baco eram apenas imitações dos mistérios dos egípcios. E o autor de Crença Egípcia e Pensamento Moderno, um autor que escreveu esse livro, ensina-nos que a palavra inglesa chapel, capuz ou capela, disse ser capel, ou colégio de El, a divindade solar. Os tão conhecidos Kabiri ou Kabiris estavam associados aos mistérios. Aí tem as palavras Kabiris, seres associados aos mistérios. Em poucas palavras, os mistérios eram, em todos os países, uma série de representações dramáticas nas quais os mistérios da cosmogonia e da natureza, em geral, eram personificados pelos sacerdotes e neófitos, que desempenhavam o papel dos diferentes deuses e deusas, repetindo supostas cenas alegóricas de suas respectivas vidas. Estas eram explicadas em seu sentido oculto aos candidatos à iniciação e incorporado nas doutrinas filosóficas. Então, havia o grande mistério, o grande componente que existe naquelas antigas ritualísticas, né? Da Índia, do Egito, da Grécia, né? Justamente de maneira simbólica, era tudo mostrado de maneira nas ritualísticas, de maneira que os iniciandos, aqueles que estavam caminho da iniciação, pudessem perceber, através da sua intuição, todo aquilo que representava o conhecimento relacionado com a divindade. E chegando à conclusão que era necessário fazer o caminho do autoconhecimento, conhecer o seu Deus interno para entender todos esses mistérios que preenchem o universo de uma maneira geral, né? Então, aí está é um assunto bastante complexo, né? Quando se fala dos mistérios, das ritualísticas da antiguidade e a questão da iniciação dos seres, do processo de iniciação dos seres que se encontram no caminho da iluminação, do autoconhecimento, mas são assuntos extremamente importantes que precisam ser meditados, estudados por todos aqueles que se encontram no caminho do projeto e iniciação. Isso é muito importante. Como decorrência disso, nós temos, então, vários mistérios que são ditos, né, através da ciência iniciática das idades. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Mistérios de Eleusis. Olha só, mistérios de Eleusis. Os mistérios eleusinos são os mais famosos e mais antigos de todos os mistérios gregos, exceto os da Samotrácia, e eram celebrados nas cercanias da aldeia de Eleusis, perto de Atenas. Epifânio, mestre daquela época, remonta-os aos tempos de Inacos, 1800 a.C., e foram fundados, como se expressa em outra versão, por Eumolpo, rei da Trácia e Hierofante. Eram celebrados em honra a Deméter, a Ceres grega e a Ísis egípcia. Ísis, justamente, é o nome que se dá ao segundo trono, a mãe divina, né? A mãe divina. E quando o iniciado era admitido ao grau supremo de epópta, quando o iniciado atingia esse grau supremo da iniciação, chamado epópta, a festa começava no mês de Boedromion, setembro, época da vindima, e durava até 15 ou dia 22, ou seja, 7 dias. A festa hebraica dos tabernáculos, festa das colheitas, ou mês de Tanim, o sétimo, começava também dia 15 e terminava dia 22 desse mês. O nome do mês Etanim deriva de, segundo alguns, de Adonim, Adonia, Atenim, Etanim, e era consagrado a Adonai, ou Adonis, Tamuz, cuja morte os hebreus lamentavam nos bosques de Betlém.
Bethlehem. O sacrifício do pão e do vinho. Olha só, o sacrifício do pão e do vinho era executado antes dos mistérios da iniciação. E durante a cerimônia, revelavam-se os candidatos aos mistérios do Petroma, espécie de livro composto de 2 tabuinhas de pedra, unidas lateralmente e dispostas para se abrirem com os demais livros. Então, aí está a citação, então, na questão dos mistérios de Eleus, justamente o mistério do sacrifício do pão e do vinho. Justamente a última ceia, né? A última ceia que Jesus participou com os seus discípulos, antes de que ele fosse entregue para a sua execução, a sua crucificação, ele realizou essa cerimônia do pão e do vinho. Nós conhecemos perfeitamente bem, né? Tanto que a própria Igreja Católica, na sua ritualística, ela tem uma representação do pão na hóstia e o padre tem ele faz justamente a utilização do vinho para a realização da cerimônia da missa, né? Então, isso aí vem desses tempos antigos, né? De Jesus e muito antes ainda, né? Bem até era um costume praticado entre os essênios, né? Que fazia parte também de todo aquele conjunto de iniciação que cercava o mundo israelita, né? Então, isso é muito importante, esses mistérios que chama de Eleusis. Seguido, nós podemos aí dar uma outra sequência, justamente os mistérios órficos, aí já ligados a Orfeu. Isso. Orfeu era um Manu, justamente da Grécia, que veio, tocava a lira de 7 cordas e ele realmente desenvolveu todo aquele processo de expansão da cultura iniciática da Grécia. É isso. Orfeu, com a sua lira. É isso. Os mistérios órficos vieram depois dos mistérios de Baco, porém, diferiam muitos destes. O sistema de Orfeu caracterizava-se por a sua moralidade puríssima e severo ascetismo. Então, o que caracterizava o Orfeu é isso, né? Uma moralidade altíssima e uma pureza extrema e uma tendência predominantemente alta para o ascetismo, para subir em direção dos mundos superiores, deíficos, né? A teologia que Orfeu ensinava é, por outro lado, puramente hindu. Olha só que nos diz a HPB. A teologia que Orfeu ensinava é, por outro lado, puramente hindu, veio da Índia. Olha só, lá de tempos muito remotos. Para ele, Orfeu, a essência divina é inseparável de tudo que existe no universo infinito, pois todas as formas estão ocultas nele desde toda a eternidade. Ou seja, tudo tem a divindade. A menor partícula que possa existir tem a divindade na sua unidade. Está composto na sua unidade. Em determinados períodos, essas formas são manifestadas emanando da essência divina ou manifestando-se por si mesmas. Assim, graças a essa lei da emanação ou lei da evolução, todas as coisas participam de tal essência e constituem partes e membros impregnados da natureza divina, que é de tal essência e constitui partes e membros impregnados da sua natureza divina, que é onipresente. Então, por isso que ele diz assim, a onipresência da divindade, né? Em tudo que existe. Tudo no universo tem vida, e essa vida provém justamente da essência divina de Deus, né? É a vida que se espalha pelo universo inteiro. Tudo tem vida. Não existe nada de morto no universo. Como todas as coisas que dela procederam, né, dessa natureza divina, a ela devem voltar necessariamente. E, portanto, é preciso haver inúmeras transmigrações ou reencarnações e purificações antes de chegar à consumação final. Esse é o grande mistério, né? Alma descida, conforme o nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele nos ensina. Alma descida divide energia e sobe vida consciência. Isso nós estamos vendo através do processo da antropogênese, né? As raças-mãe, né?
vão se projetando, a primeira raça, a segunda raça, a terceira raça, etc. Tá? Essa é a mônada, a projeção da mônada, que vai se efetuando até chegar no plano mais denso do nosso sistema solar, que é o nosso universo. Então, a mônada se enclausura no mineral, depois ela tem que se ir subindo do mineral, passando para o vital, depois passando para o astral, o mental, e assim por diante, até chegar à volta à casa do Pai. Então, esse processo de evolução, como Jesus nos ensinou, é a volta à casa do Pai. Esse é o grande mistério, né? O Eterno produz essa manifestação, esta diversidade não se divide, e essa perda de consciência dessa projeção, ela tem que ser readquirida pela própria consciência que está ali embutida nessa projeção da mônada. Então, essa projeção da mônada tem que reverter o caminho e caminhar em direção à casa do Pai, e tomando novamente consciência da sua própria divindade. Por que isso deve acontecer? Mistério. Não há livro que explique isso. Não há mestre que dê explicação. Não há. Agora, é a verdade. Esse é o conhecimento da verdade, né? O conhecimento da verdade. Isso. Agora, quem vai nos ensinar a verdade? Alguém vai nos ensinar a verdade? Algum mestre? Algum ser de hierarquia vai nos ensinar a verdade? Não. Ninguém vai nos ensinar a verdade. Então, como é que a gente conhece a verdade? Nós temos que conhecer a verdade por nós mesmos. Por isso, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o próprio Jesus, simples, mas difícil de se entender. Ele falava simples, mas para se entender o que ele falava de maneira simples, era extremamente difícil. Entender a si mesmo, autoconhecimento, significa conhecer o Deus que existe dentro de nós. E quando conhecemos o Deus que existe dentro de nós, nós nos libertamos. A verdade nos liberta. A verdade nos liberta do quê? De nós mesmos, da nossa personalidade. Então, nós nos tornamos em que? Seres super-humanos. Então, adeptos. E não para por aí. Do adeptado é uma condição super-humana, depois a consciência passa ao estado subdivino, depois ao mundo divino, a volta à casa do Pai. Esse é o processo de evolução que nós devemos entender através dessa jornada, né? E essa jornada, essa caminhada se faz através do processo do nosso plano, através da reencarnação. É necessário. A ciência iniciática de idade nos diz que é necessário a reencarnação para que haja esse processo de expansão do conhecimento. Ninguém pode evoluir, por exemplo, no plano astral somente, no plano mental, não. Ele tem que evoluir, ele tem que atingir a sua iluminação no plano físico denso. Olha só que importante. Um indivíduo, um ser humano, ele só pode se tornar iluminado encarnado num corpo físico denso. Assim aconteceu com Buda. Siddhartha Gautama iluminou-se encarnado num corpo físico denso. Ou seja, ele venceu todas aquelas limitações relacionadas à sua reencarnação, tornou-se um ser iluminado. Tornando-se um ser iluminado, o Siddhartha Gautama escapou, não ficou mais submetido à lei do karma. A lei do karma somente fica submetido à lei do karma aqueles que produzem karma. Então, tanto que Buda diz: o que reencarna é o karma. O que reencarna é o karma. Isso. Mas a consciência tem que reencarnar para atingir a sua iluminação. Isso é indispensável. Por isso, a importância do entendimento do significado da reencarnação, né? Então, como todas as coisas procedem da divindade, dela procederam, a ela devem voltar necessariamente. E, portanto, é preciso haver inúmeras transmigrações ou reencarnações e purificações antes de se chegar à consumação final. Isso é pura filosofia Vedanta. Isso aí que estamos falando já vem lá da antiga Índia, da Vedanta. E é claro que não surgiu na Índia. É um conhecimento que vem de Atlântida, vem da Lemúria, vem dos planos superiores, né?
As hierarquias vão trazendo esse conhecimento para nós à medida do nosso desenvolvimento evolutivo e vai trazendo esses conhecimentos para que nós possamos atingir a nossa evolução que a divindade determina que seja realizada. Né? Por outro lado, a fraternidade órfica, existe uma fraternidade órfica, não ingeria alimentos animais, usavam roupas de linho branco e praticavam muitas cerimônias semelhantes às dos brahmanes. Então, é uma informação interessante que tem-se que a fraternidade órfica não ingeria alimentos animais. Evidentemente, é claro que, com a queda Atlante, isso é um conhecimento muito importante aqui no nosso mundo, né? Com a queda Atlante, houve passagem para um sistema de quatro fases, né? Quaternário, né? Justamente que determina, dá bastante ênfase à nossa personalidade aqui, agora na quinta raça moeriana. E nessa passagem da Atlântida para a quinta raça-mãe, surgiu a necessidade da alimentação carnívora. Então, o ser humano, existem pessoas que têm necessidade da alimentação carnívora. Isso a medicina sabe disso. Né? Então, mas os atlantes, conforme o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, nos ensinava e nos ensina, eles eram frugívoros. Eles se alimentavam de frutas. E também o nosso mestre, o professor Henrique, nos diz que no futuro, quando atingirmos um determinado grau de evolução, a humanidade se tornará frugívora. Não se alimentará mais nem de vegetais, nem de animais, não, vai de frutas. Então, vai ser uma alimentação frugívora. Isso vai ser o futuro, justamente, do processo de alimentação dos seres humanos. Muito bem. Então, aqui nós vimos aí os mistérios. Né? Agora, nós temos aqui algo também que nós devemos considerar a respeito do mito, na sequência. Né? Aí vem a questão da mitologia, não o mito. Comumente se entende por mito uma fábula ou ficção alegórica que encerra no fundo uma verdade geralmente de ordem espiritual, moral ou religiosa. Porém, é preciso levar em conta que os antigos escritores davam à palavra mitos o significado da tradição, palavra, relato, rumor público, e que a palavra latina fábula era sinônimo de alguma coisa dita ocorrida em tempos pré-históricos e não necessariamente uma ficção ou invenção. Muitos deles, os mitos, têm um duplo significado. Muitos deles resultam em realidades e a maior parte não são invenções, mas transformações, pois têm como ponto de partida fatos reais. Então, os mitos não são criações da imaginação, não. São produtos vindos das esferas superiores. São os seres de hierarquia que nos trazem justamente esse processo mitológico para que nós possamos entender o que ocorre ao nosso redor. Os mitos, diz um determinado autor chamado Pocock, está provado agora, são fábulas na mesma proporção em que compreendemos mal e são verdades na proporção em que eram compreendidos no outro tempo. Os mitos tiveram e têm ainda para as massas populares o valor de dogmas e realidades que constituem a base das religiões esotéricas. De onde vem esse consentimento unânime e persistente em crenças baseadas no erro? Desta lei lógica e indiscutível de que todo erro tem base na verdade, isso aí é falta para a meditação. Em outras palavras, como compreendeu tão bem um estudioso chamado Müller, os mitos não são consequência elaborada de um sistema, mas uma criação espontânea, irreflexiva e repentina do espírito humano em sua infância. O mito é a antípoda da abstração. Assim, não é de surpreender que a humanidade siga aferrada em todos os tempos ao mito. Este faz parte dela própria. E quando a humanidade chega à idade adulta, não pode renegar as crenças de seu berço. Os estudos modernos da mitologia comparada lançaram muita luz sobre a gênese do mundo e do homem e dos deuses, bem como sobre a história e evolução das principais religiões do globo.
para todo pensador, é de suma importância examinar, com a maior atenção, os mitos sob todos os aspectos, aplicando-lhes cada uma das 7 chaves e de descobrir as verdades transcendentais ocultas no fundo de tais ficções. Então, na verdade, basicamente, o mito é a projeção de consciências superiores para o mundo, nosso mundo objetivo, a fim de nos mostrar o caminho, através do mito, nos mostrar o caminho da evolução que deve se processar. Então, aí surgem as fábulas. E, geralmente, as fábulas dizem que foram escritas para crianças. Mas, muito mais do que isso, as fábulas foram criadas para crianças, mas para a humanidade. Então, a gente vê a quantidade de fábulas que nós temos, né? Que normalmente são contadas para crianças, mas que têm uma utilidade enorme para os seres adultos, justamente nesse conhecimento, né? Tanto uma fábula, portanto, é a fábula da Bela Adormecida, né? Uma fábula, né? Uma princesa adormece por ação das forças das sombras, depois vem um príncipe encantado, é isso? Essa princesa é o quaternário nosso, do centenário é o quaternário adormecido. Aí vem o príncipe encantado, é a tríade superior. Ele vem e beija a alma, né? Essa alma que é a alma adormecida nossa, né? A bela adormecida. Ele beija, a alma acorda. E ela vê o príncipe. Então diz o mito, a fábula da bela adormecida, que os dois se casam e vivem felizes para sempre por toda a eternidade. Olha o mito, o que diz. O quaternário casa-se com a sua tríade superior. A bela adormecida casa-se com o príncipe. E depois desse casamento, então, dessa união, esse casal vive feliz por toda a eternidade. Então, a fábula conta o nosso próprio processo de evolução, saindo da nossa natureza da personalidade, recebendo a influência da tríade superior e atingindo a iluminação. Então, a bela adormecida acorda para a iluminação, através da tríade superior, e passa, então, a viver um estado de consciência superior, o estado super-humano, que é o estado de adeptado e de iluminado. Então, veja bem a importância de todo esse conhecimento que é trazido através da fábula. Muito bem. Essa foi a primeira parte que nós vimos, né, através da nossa abordagem, né? Então, nós vamos agora seguir justamente abordando aspectos importantes a respeito da antropogênese. Antropogênese. Vamos aqui, então, refazer alguns pontos onde nós paramos no nosso encontro e dar sequência, né? O primeiro Manu, então, falamos sobre os Manus, que são os condutores de povos, né? O primeiro Manu produziu outros 6 Manus, sendo o último progenitor da humanidade, de nossa 4ª ronda. O 7º da linha do seu Manu semente ou raiz. Em cada período mamantário aparece um Manu raiz e um Manu semente. E já falamos, né? Todo processo evolutivo, ele acontece, um processo evolutivo, num determinado setor do universo, depois ele termina, aí vem o Manu colheita, colhe o produto daquela evolução e passa para um outro Manu, chamado Manu semente. Esse Manu semente vai plantar essa semente em outro processo evolutivo. Isso através do Manuantra nosso, né? Isso através de 7 etapas. 7 etapas. Como existem 2 Manus para cada etapa, então 2 vezes 7, 14. Então, existem 14 Manus atuando, ou como Manu, uns como Manu colheita e outros como Manu semente, no processo do Manuantara. O Manuantara significa o tempo entre a aparição de 2 Manus, né? Portanto, a duração de 7 raças de qualquer globo. Cada Manu cria outros 7, de modo que há 49 raças raiz nos 7 globos durante cada ronda, e que dá um Manu para cada raça raiz. Então, aí são 14 Manus que existem. Isso aí é um estudo muito extenso. Quem está no caminho da iniciação, o seu projeto de iniciação, é uma vasta quantidade de ensinamentos e de estudos para serem aprofundados, né? Assim, pois, Vaisvasvata, ainda que o 7º da ordem exposta é o Manu raiz
primitivo da nossa quarta ronda humana, humanidade coletiva, enquanto Vaisvasvata só foi um dos 7 Manus menores que preside as 7 raças do nosso globo. Cada um deles tem de ser testemunha de um cataclismo periódico, pela água ou pelo fogo, que encerram o ciclo de cada raça raiz. Cada raça raiz tem um ponto de término, né? Se bem que as raças raízes, quando elas vão acontecendo, elas convivem. Não é assim, termina uma e começa a outra. Não. Há um ponto de convivência entre as raças raízes, né? Uma vai terminando, a outra aparece, é um sentido de convivência entre as raças raízes. Isso é comum acontecer no processo evolutivo na humanidade, né? Então, o primeiro princípio da filosofia religiosa é a unidade na diversidade. Tá bom? Vamos repetir. O primeiro princípio na filosofia superior é a unidade na diversidade. Ou seja, temos a diversidade, mas a diversidade é caracterizada pela unidade. Tudo que existe manifestado na diversidade tem a unidade dentro de si. Então, é Maia. Quando a gente vê a diversidade, é Maia. Por isso que em muitos locais da internet, em vários conteúdos, é dito o seguinte: somos todos um. Somos todos um. Então, os Manus e Rishis são as manifestações das energias de um mesmo logos. Os mensageiros e permutas celestiais e terrestres de um mesmo princípio, sempre ativo. Consciente no período da evolução cósmica e inconsciente durante o período de repouso ou pralaya. O Logos dorme no seio da absoluta seidade. Desta surge o grande Logos invisível que desenvolve os demais Logos. Os Manus conservam o conhecimento de suas experiências em todas as evoluções cósmicas através da eternidade. O Manu primordial Logos dá ao ser aos demais Manus, que emanam coletivamente o universo e tudo o que o encerra e representa em seu conjunto Logos manifestado. Significa mônada universal, Elohim coletivo. Em outro sentido, Manu é fogo, vivente, magnético, que impregna o sistema solar manifestado. No aspecto mais objetivo, é o princípio vital. Então, esse é o nome que se dá, Manu. No Manu, no sentido objetivo, é entendido como condutor de polos. É claro que entre os Manus existem diversos estágios evolutivos, diversos graus de evolução. Isso vai depender da função que o Manu tem que exercer. É isso. Se ele tem que exercer uma função muito espiritualizada, ele tem que ter projetado de cima com uma bagagem espiritual mais elevada. Se ele tem que realizar um trabalho mais humano, mais físico, mais direto dentro da nossa corporeidade, então ele vem com uma consciência menos refinada, mas capaz de realizar o seu trabalho. Ou seja, vem com uma tônica específica. Veja bem o mistério da manifestação, como se produz. Tudo é realizado de acordo com aquilo que é o necessário. Não é o bem e o mal, é o necessário, né? Então, veja bem, o Manu primordial logo dá o ser aos demais Manus, que emanam coletivamente o universo e tudo que o encerra, representa o seu conjunto logo manifestado. Ou seja, Sayambhuva é o nome de toda a mônada cósmica que se converte em centro de força, do qual surge uma cadeia planetária, as 7 delas em nosso sistema. As radiações desse centro se convertem em outros tantos Manus, Sayambhuva, nome genérico misterioso que significa muito mais do que parece. E cada um deles se converte, como hoste no Criador de sua própria humanidade. Na criação primária, a Terra desenvolveu os reinos elementais. Nela, os reinos mineral e vegetal são luminosos e semi-etéreos, frios, sem vida e transparentes. Na secundária, é isso? Na parte secundária, a Terra se fez opaca. Há convulsões geológicas e a sua superfície esfria e endurece. A gente sabe, através da ciência, que isso aconteceu. O esfriamento e a formação dos continentes. Depois, assenta, isso há 120 milhões de anos. A humanidade só apareceu na Terra há 18 milhões de anos. Isso
a humanidade, 18 milhões de anos, correspondente justamente à ativação da tríada superior em meados da raça lemuriana, como nós temos nos manifestado frequentemente, né? A alegoria da arca de Vaisvasvata, puxada pelo peixe Vishnu e os 7 rishis com ele, significa a quinta raça sexuada, nossa, quinta raça mãe, aparecendo depois do grande dilúvio que aconteceu em Atlântida, né? Pelo qual a Atlântida foi inundada. Vishnu é o espírito divino, o segundo trono, né? Vishnu é o segundo trono, ou seja, Vishnu é o espírito divino, como princípio abstrato, o gerador e preservador da vida, terceira pessoa da Trindade, né? Então, aqui, Vishnu é a mãe celestial, né? A mãe divina, que na igreja, no catolicismo, é colocada no altar como a Maria Imaculada, Nossa Senhora, né? Maria Imaculada. Ali está representando Vishnu, o segundo trono, a mãe divina, né? A Lemúria foi destruída 700 mil anos antes do começo da Idade Terciária, Eoceno. A Atlântida desapareceu há 850 mil anos passados, no Plioceno. Se bem, a Atlântida ela foi desaparecendo aos poucos, durante 5 milhões de anos, né? Desapareceu a sua última ilha, desapareceu a questão de 9 mil anos, 11 mil anos atrás, né? 9 mil anos no tempo em que isso foi passado para o conhecimento grego, né? 9 mil anos antes dos tempos de Sócrates, de Platão, né? Este dilúvio, estamos nos referindo, mudou a face do planeta, do globo, né? Sem que restasse memória dos florescentes continentes existentes, então. Só os anais sagrados do Oriente nos dão notícia dessas coisas. Então, somente os anais sagrados do Oriente nos dão notícias disso que aconteceu no fim desse dilúvio, né? O dilúvio é totalmente desconhecido pela ciência oficial. A ciência oficial não entra nesse assunto, não chegou o momento ainda de fazer essa abordagem. Vai chegar um momento específico em que a ciência acadêmica vai focar e estudar a questão do dilúvio, da Atlântida, da Lemúria, isso inevitavelmente. Agora, não é a evolução da ciência em si. Veja, vamos deixar bem claro, não é pela evolução da matemática, dos aparelhos. As pessoas dizem, não, os aparelhos vão evoluir, a informática vai evoluir, e não sei o quê, a matemática vai evoluir e vão se fazer grandes descobertas. Não, não é isso. A ciência vai evoluir através da evolução da consciência dos cientistas. Os cientistas evoluirão, aumentarão a sua capacidade de entendimento. Aí serão veículos. Aumentando a sua capacidade de entendimento espiritual, eles tornam-se veículos e trarão esse conhecimento da divindade para a face da Terra e, então, permearão esses conhecimentos dentro da ciência oficial, a ciência acadêmica. Isso é muito importante, esse entendimento, para aqueles que estão no citadinização, para desmistificar aquilo que a ciência acadêmica fala, mas que não tem fundamento. O fundamento que não tem base focada na ciência iniciática das idades. Tudo bem? Nosso irmão Carlos Nascimento é o que eu poderia falar até agora, já passou até da hora. Vamos passar para a segunda fase, né? A terceira fase do nosso encontro, para as devidas considerações. Muito bom, professor. Muita informação, muita coisa. E eu estava pensando aqui comigo, por exemplo, o povo Atlante, né, que é uma raça anterior à nossa, eles já eram frutíferos. Por que será que nós... É como se nós tivéssemos um retrocesso, professor? Não. Ter que consumir carne? O que houve é o seguinte, veja bem, quando o Atlante existia, o eixo da Terra era perpendicular ao plano de translação da Terra ao redor do Sol. Então, não existiam as quatro estações. Era uma primavera permanente. Só existia uma estação. Por quê? O que provoca a estação? A inclinação do eixo da Terra. A inclinação do eixo da Terra que faz diferenciais de temperatura nos dois hemisférios, né? Então, quando houve a inclinação do eixo da Terra,
apareceram as estações do ano. E mais do que isso, apareceram os 4 temperamentos. Nós temos 4 temperamentos. Na verdade, nós temos 7 temperamentos. 3 estão escondidos. Eu até tenho palestras no YouTube, se vocês procurarem, eu falo sobre essa questão dos temperamentos, dos 7 temperamentos. Não. São 4 que estão aparentes na nossa personalidade, né? Inclusive a psicologia, né? tem esse conhecimento, a questão dos 4 temperamentos, né? Que vem lá do tempo de Hipócrates também, né? Não é coisa de agora, não. Isso vem ensinado por Hipócrates, na antiga Grécia, né? Então a Terra passou para um compasso quaternário. Esse compasso quaternário originou diversas formas de alimentação. Então, de cada temperamento, eu não vou entrar em detalhe aqui, porque correspondia isso a uma palestra, né? Cada temperamento tem um tipo de alimento específico para si, né? Então, tem um temperamento que não pode comer carne, não é? Eu não vou ficar citando o nome, a palestra não é sobre isso, né? Tem um tipo de temperamento que não pode comer carne, não é bom. Outro temperamento tem que comer carne. Então, tem pessoas que necessitam comer alimentos vindo da carne animal, é isso? Isso não é um erro, simplesmente, é uma questão da nossa evolução. Isso é circunstancial, Agora, é claro que, com a evolução das coisas, nós vamos passar novamente para esse estágio de unidade dos temperamentos, né? Aí, então, nós passaremos a ser frugívoros. A pessoa diz o seguinte: eu não como carne porque eu não quero matar os animais. A gente aceita isso e até justifica esse amor que a pessoa tem pelos animais, não matar animais para não comer animais, tem justificativa, né? Mas tem pessoas que precisam das substâncias contidas no alimento animal para se alimentar, né? Agora, no futuro, então a pessoa não come animal para não matar animal. Se ela for vegetariano, ela vai matar também. Quando ela pega lá um pé de alface, ela arranca o pé de alface, ela vai matar o pé de alface. Matou o pé de alface. Se ela arranca um vegetal, ela matou. Só se ela tirar só a folha, né? Mas no fruto, não. O fruto está lá na árvore, ele vai cair. Ele vai ficar maduro e vai cair inevitavelmente e vai apodrecer no chão. Então, o ser humano, então, que frugívoro, ele pega o fruto quando ele cai da árvore. Ele não está matando nada, ele está se alimentando do fruto sem matar coisa alguma. Mas é uma questão da fase evolutiva em que nós estamos vivendo. Né? O nosso mestre, inclusive, nos ensina que não há mal em si da alimentação carnívora. É uma necessidade para algumas pessoas. Se bem que a alimentação carnívora, ela traz em contrapeso uma vibração animal para o corpo humano, né? Tem essa parte negativa. Tanto que Jesus não participava de churrascada. A gente vê Jesus numa churrascada, não. Ele convivia com os pescadores, é isso, e comiam peixes, né? Então, tanto que até o milagre que ele fez, né? E disse que o milagre, justamente, ele aumentou a quantidade de pães e peixes para a população, né? Aumentou a quantidade de peixes e distribuiu para a população. O peixe. Por que o peixe? Porque o peixe tem um estado vibracional muito mais perto do mineral, do vegetal, do que do animal. É isso? O peixe tem uma vibração muito mais próximo do vegetal do que do animal. Então, por isso que Jesus agia no sentido incentivando e não falando nada sobre alimentação com os peixes. Então, isso que a gente pode refletir. É um assunto bastante amplo, né? Se a gente for entrar na questão dos temperamentos e assim por diante. Né? Muito bem explicado, professor. Obrigado. Gilberto, você tem alguma colocação? Oi, Carlos, boa noite. Boa noite de novo aos que entraram, né, depois do nosso início. Só para deixar o recadinho de sempre aqui, aos que chegaram durante a transmissão, para que aqueles que estão acompanhando, por gentileza, não esqueçam aí durante a transmissão, enquanto você vai assistindo, né, para deixar o like aqui
no vídeo, aqui embaixo, né? E você pode deixar a tua pergunta, tanto aqui ao vivo, agora, ou você pode deixar a tua pergunta depois. Se você estiver vendo o vídeo que é gravado, né, aqui no canal do Conexão 3005, você manda, você deixa aqui embaixo. Todas as dúvidas, elas são respondidas aí pelo professor. E para nós aqui é importante que você compartilhe o conteúdo, manda aí para o seu amigo, para uma pessoa que você acha que gosta, né, desse tipo de conteúdo. E se você está aqui no canal ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Essas ações, elas ajudam, né, a plataforma a classificar o nosso canal como conteúdo relevante. Tem uma política de... Lembrando que sempre aqui nós temos um conteúdo exclusivo, conteúdo sempre publicado aqui, aos sábados, pelo professor. É de autoria, tem exclusividade, então não é um conteúdo que você vai encontrar igual, pode encontrar parecido, com alguma semelhança, mas assim, não é um conteúdo igual por aí, porque ele é de exclusividade e aqui a gente tem uma originalidade aí pelo professor. Então, fica aí a nossa solicitação e temos aí as nossas dúvidas, né, Ricardo? Vamos lá. Isso, vamos lá. Vamos dar sequência aqui nas perguntas. Começar com o Guilherme Gazelli Neto. Isso, essa mesmo. Bom, o nosso querido irmão Guilherme Gazelli Neto, ele pergunta assim, mas, Walter, a concepção não é um milagre? Resposta, não. A concepção não é um milagre. É o exercício da lei cósmica, né? Porque a concepção é feita energeticamente e ela é comandada por seres de hierarquia. Não acontece por acaso, né? Inclusive, no ponto... Veja bem, a concepção ela está ligada justamente com a projeção daquela consciência monádica, não é isso? Que ela traz os átomos permanentes, o karma nela embutido, justamente na concepção, a união do espermatozoide com o óvulo, surge, então, o germe da vida, não é isso? E nesse estado, no momento da concepção, existem elementais que fazem a união justamente do corpo vital com o corpo físico do denso. O nascimento, a concepção não ocorre assim aleatoriamente. Nada acontece aleatoriamente no universo, é a lei que age. Então, os elementais estão ali, presentes no ato da concepção. Assim no desencarne também. Quando há o desencarne, não ocorre o desencarne assim automaticamente, como se nada de importante estivesse acontecendo. Não, o desencarne é cercado pela presença de seres específicos, né? de elementais, né? Eu até tive um caso importante, eu não vou citar a pessoa, né? Uma pessoa que, quando ela estava falecendo, estava se libertando, ela, no quarto onde ela estava, ela disse assim, olha, o quarto está cheio de crianças, o quarto está cheio de crianças. Ela viu, através da sua visão, seres que ela classificou como crianças. Eram os elementais que estavam ali justamente para proceder o desligamento do vital para que houvesse justamente o desencarne. Então, nada acontece por acaso. Tudo é feito pela lei universal. E a lei universal age através de seus instrumentos. Então, a resposta que eu dou é o seguinte, a concepção não é um milagre, não é um milagre, é um exercício da lei cósmica universal. Tudo acontece pela lei cósmica universal. Não é algo que transcende a lei, não. A concepção é algo que é inerente à lei cósmica universal. Ela ocorre por causa disso. O Grazelli fala, inteligência seria o não julgar? O nosso irmão Grazelli fez várias perguntas hoje, né? Esse aqui inteligência seria o não julgar? Não julgar? Veja bem,
Na verdade, a inteligência, o não julgar é muito mais do que a inteligência, é o amor universal. A inteligência é algo ligado à nossa condição humana, não é isso? A nossa inteligência não surge do mundo físico denso. O professor Henrique de Souza nos diz: a inteligência do ser humano é a projeção do Espírito de Deus no homem. Então, a inteligência é algo que é pertinente ao estágio de evolução do ser humano. Não é isso? Agora, o não julgar é muito mais do que a inteligência, é o amor universal, transcende a própria inteligência. Não é isso? Por isso que Jesus falou isso, é a lei universal. Amar o amor e o perdão. Não é isso? O amor e o perdão é muito além da própria inteligência, né? Faz parte da consciência cósmica. O não julgar, né? O não julgar, ou seja, perdoar. E o não julgar. E Jesus disse assim: não julgue para não ser julgado, né? Então, o desequilíbrio do indivíduo é quando ele começa a julgar todo mundo e não julga a si mesmo. Esse é o desequilíbrio do indivíduo. Ele julga todo mundo. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem erro, ele julga, mas ele não olha os seus próprios defeitos, né? O Jesus falou, né? O Jesus falou isso, né? Que o errado é a pessoa querer tirar uma faísquinha do olho do seu irmão, né? Um pedacinho de qualquer coisa do olho do seu irmão, bem pequenininho, e não ver uma trave no seu próprio olho. Ele falou isso, né? Tem muita gente que tenta tirar algo que está incomodando a vista do outro, mas não vê uma trave que existe na sua própria visão. Então, o julgar realmente não deve ser feito. Por quê? Porque nós não temos condição de julgar ninguém. Nós não temos condição. É claro que existe a lei humana tem que fazer julgamentos, mas a lei humana, ela tem que se adaptar cada vez mais ao processo de julgamento da lei cósmica universal. A nossa lei humana é perfeita? Não é perfeita. Por quê? Porque ela é projeção da lei divina, mas tem a influência das injunções da personalidade humana. É claro que a lei humana um dia vai está se tornando cada vez mais próximo da lei justa e perfeita, da lei universal, né? Então, agora, não julgar é muito importante, muito importante. Sim, amar e perdoar. Isso é mais importante. Vamos ver uma outra pergunta do Guilherme. Pão e vinho revela o quê, professor? Como? Pão e vinho revela o quê? O pão e vinho é uma tradição, está relacionado justamente com a tradição dos essênios, né? Essênios, né? E tem também o pão está relacionado também com a sabedoria, não é isso? De maneira comparativa, né? Porque ela mata. O pão mata a fome do ser humano, né? Desde a antiguidade, o pão é alimento para matar a fome do ser humano. Mas a fome espiritual tem que ser matada através de manas. É por isso que no deserto a Bíblia diz que choveu manas. Todo mundo entende que choveu pão. Choveu pão, né? Mas o pão, na verdade, significa justamente o significado desse pão, esse maná que caiu, choveu a sabedoria eterna para fazer a transformação do ser humano, né? E o vinho também é algo muito difícil da gente entender, né? Jesus compara o vinho ao sangue dele, né? Então, ele dá a beber, comei o pão, né? O pão, como se fosse a sua própria corpo, né? O seu corpo, e o vinho, o seu sangue. Então, Jesus deu esse ensinamento vindo lá dos essênios. Isso aí precisa muita reflexão para que a gente entender esse fato, né? Essa relação do vinho e do pão. Mas tem uma origem antiquíssima, esse conhecimento, né? A respeito do pão e do vinho, né? É claro que é um assunto muito extenso, mas devemos considerar e ponderar nas nossas meditações. Muito bom, professor. O J.L. Ribeiro coloca o seguinte: toda vez que comemos a carne animal, o correto é sempre abençoarmos, agradecer sempre aquele animal que morreu para nos alimentar? Sim, é uma prática
Isso aí é uma prática iniciática, né? Devemos ver que aquilo é uma bênção que nós temos, né? Essa alimentação animal, né? E devemos sempre abençoarmos, né? E agradecer sempre a Deus pelo alimento e pelo animal que nos alimenta, né? Por necessidade, né? Momentânea. A alimentação com carne animal é uma necessidade momentânea do ser humano, mas que vai ser superado com o tempo, com a evolução humana, né? Então, é uma boa prática isso, o que o nosso irmão falou, de agradecer sempre a alimentação que recebemos, né? Principalmente do reino animal. Muito bom, professor. O Celso Maia coloca o seguinte: depois de Atlântida e outras civilizações avançadas, e considerando que a espiritualidade é progressiva e não retrógrada, o que podemos dizer do atual estágio da humanidade em termos de evolução? Bom, em termos da atual humanidade, qual é a atual humanidade hoje? A quinta raça-mãe, ariana, não é verdade? Toda a civilização teve um momento que nós falamos de destruição, mas é de renovação. A Lemúria passou por um processo pelo fogo, né? A Atlântida passou um processo de destruição pela água, né? Mas nem todos os lemurianos e atlantes morreram, né? Muitos fugiram, se espalharam pela Terra, né? Hoje nós temos descendentes, né, fisicamente, isso a ciência iniciática nos indica, né? Descendentes da Atlântida, da Lemúria, espalhados pela Terra, né? Mas principalmente o seguinte: a civilização Atlante sumiu, a civilização lemuriana sumiu no seu aspecto físico, como organização, mas a mentalidade continua. Existem pessoas se comportando como lemurianos, e existem pessoas se comportando como atlantes. É isso? Agora, o ideal é a pessoa se comportar como ariano, dentro dos padrões especificados pela raça ariana. Isso especificado pelos grandes mestres, né? Da Índia, do Egito, Siddhartha Gautama, Jesus o Cristo, assim por diante. É claro que nós estamos no terceiro milênio, é isso? Não há, pelo menos naquilo que nós constatamos, na literatura que nós constatamos, nós não verificamos assim a iminência de algo terrífico para destruir a raça ariana, ou pelo fogo ou pela água. Algo terrível que venha a acontecer semelhantemente ao que aconteceu com a Lemúria e a Atlântida. Mas existe um processo de seleção. Aí sim. Nunca o planeta passou por esse estágio. Um processo de seleção justamente dentro desse panorama da raça ariana. Isso aí, o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, deixou isso numa das suas revelações. Ele disse o seguinte: quem não estiver em condições de viver a nova civilização, a partir do ano 3005, ele diz, não reencarna mais na Terra. Ele é levado para reencarnar em planetas primitivos. Então, a Terra está passando por um processo de seleção. A Terra está sendo elevada para um plano elevado, mais elevado. A Terra está deixando gradualmente de vibrar no plano físico denso e está continuamente passando a vibrar no plano vital. Isso é um processo gradual, a quinta dimensão. Depois, a Terra passará a vibrar num plano astral. Depois passará a vibrar, ou seja, a humanidade passará a viver num plano mental. Veja? Então a consciência humana ela vai mudando nessas dimensões, em direção da quinta dimensão, sexta dimensão, sétima dimensão. Então, esse é o processo que a Terra está passando. A Terra inteira está passando por isso. Os espíritas dizem, eles falam a esse respeito, dizendo que o planeta Terra está deixando de ser um planeta de expiação para ser um planeta de regeneração. Isso não acontece só na Terra, isso acontece no universo inteiro. Nós tivemos aí a história dos exilados de Capela, né? Constelação de Cocheiro, uma estrela, tinha lá um planeta girando há muitos milhares de anos, né? E seres de lá foram tirados de lá para se reencarnar na Terra, porque
estavam fazendo muitos atos não condizentes com o amor e o perdão naquele planeta, né? Inclusive soltando bomba atômica, fazendo guerra. Então, grande parte desses seres foram trazidos para a Terra e muitos já estão agora regenerados e hoje são seres de luz, iluminados. Os espíritos chamam seres de espíritos de luz, né? Então, isso acontece no universo. É um processo no universo. Isso é um processo universal, dessa transmigração de consciência, de planeta para planeta, faz parte da organização. É claro que a ciência acadêmica não consegue ainda perceber isso, mas perceberá isso com o tempo, à medida que os cientistas forem aprimorando o seu estado de consciência rumo a dimensões superiores. Muito bom, professor. Eu vou passar uns recados agora. Toda terça-feira, aqui no Conexão 3005, nós temos a nossa roda de conversa. E nesta próxima terça-feira, dia 24 de outubro, no mesmo horário, às 20, vai ser às 20 horas. Deixa eu ver aqui. No mesmo horário, só que normalmente é às 20h40, mas essa terça-feira será um pouco mais cedo, tá? Às 20 horas, teremos a nossa roda de conversa com o tema Projeto de Integração e Desenvolvimento da Baía de Todos os Santos, BTS. Então, o tema abordará há potencial para a BTS crescer econômica e turisticamente, a construção de uma ponte unindo Salvador à ilha de Itaparica põe em risco este potencial. Tais objetivos podem ser alcançados com o atual cenário logístico internacional e novos modais de acesso à ilha. E quem fará todos esses comentários será o arquiteto Paulo Ormindo de Azevedo, de Salvador, Bahia, e a moderação ficará a cargo de Sidney Augusto, Eduardo Nunes e Gilberto Catira. Então, o tema é bem interessante, vai falar sobre a Salvador, que já foi capital do Brasil, né? E vai falar também sobre essa parte urbanística, né? Que envolve a economia, envolve o turismo, envolve uma série de coisas. E existe um projeto também de construção de uma ponte unindo Salvador à ilha de Itaparica. Prestigiem, nesta terça-feira, um pouco mais cedo, às 20 horas. Terça-feira, dia 24 de outubro, às 20 horas. Eu queria também falar sobre o Espaço Shakti, Nova Era. Agora ele tem 4 endereços, né? O seu primeiro endereço foi lá em São Lourenço, cidade de São Lourenço, Centro de Terapias Holística, Espaço Shakti Nova Era. Quem estiver passando por Minas Gerais, sul de Minas Gerais, cidade de São Lourenço, faça uma visita no endereço Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, tem um WhatsApp, que é o prefixo de São Lourenço 35, e o número é 99756-6874. E tem também o Instagram, o endereço está aí, @ShaktiNovaEra. Então, lembrando que nós temos também mais 3 endereços, na Eubiose, departamento de Brasília, e em São Paulo, em 2 departamentos da Eubiose, o de Santana e o do Sumaré. Então, quem estiver passando por esses locais, faça uma visita e que será muito interessante. Bom, os recados são esses. Eu também queria, mais uma vez, ressaltar, né, que semana passada eu fui pego de surpresa, né, com a partida do nosso irmão Júlio, que, na verdade, está mais próximo da gente do que nunca, né? E o Gilberto Catira, acho que tem um vídeo, né, Gilberto? Para quem não conhece o Júlio Teixeira, eu acho que nesse vídeo a gente vai poder identificar ele. E o Júlio Teixeira, ele já foi do departamento da Eubiose de São Paulo, mas ele há muito tempo estava morando na cidade de Palmas, né, capital de Tocantins. Então, a gente tinha um distanciamento muito grande, né? Então, a gente
graças à rede social, a gente podia ter um contato maior com ele. Então, Gilberto, você tem como passar o vídeo? Pronto. Hoje o microfone aqui está dando problema. Sim, vou passar aqui um vídeo. A Daniela que produziu esse vídeo. Isso, a Daniela Troncoso. Isso, ela pegou informações, inclusive, da própria rede social dele, né, com algumas informações. O Júlio Teixeira, para quem não conhece, né, até para a gente deixar aqui registrado, ele participava muito aqui da nossa programação, tanto da nossa programação de sábado, da nossa programação de terça-feira. Então, ele era bastante participativo, além de outras, né, é uma pessoa muito... tinha bastante conhecimento, então era bastante relevante para a nossa programação, e ele era aí membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, e ele morava em Porto Nacional. O Carlos falou Palmas, né? Mas Isso, eu me enganei. É Porto Nacional, é verdade, Gilberto. Que é no estado do Tocantins também. Então tem, né, é quase isso mesmo. Então ele veio aí a nos deixar recentemente. Então a Daniela preparou esse vídeo. Então é isso. Para quem não conhecia o Júlio Teixeira, que foi tão participativo aqui no nosso programa, ele tinha um conhecimento muito grande, português de nascimento, né, que adotou a Pátria Mãe Brasil para viver sua jornada de vida, né? E é isso. Eu queria que todo mundo soubesse a figura bacana que ele era. Bom, eu estou vendo que não tem mais perguntas, professor. Eu tenho uma pergunta aqui do Gazelli. Aquele que conhece o senhor Maistre está além da tríade? Isso eu queria responder no final. Ah, tá. Essa daqui, professor. Aí no nosso irmão Guilherme Gazelli Neto. Aquele que conhece o senhor Maitreya está além da tríade? Aí é uma pergunta bastante interessante, né? Maitreya, na verdade, é uma projeção que vem do primeiro trono de Brahma. É isso? Então, por isso que a gente chama assim, Avatara Maitreya. Aquilo que se manifesta no nosso mundo, que nós conhecemos, é a projeção do Avatara Maitreya, ou seja, a manifestação descida da divindade. Então, essa consciência, ela desce através de um processo tucuístico, né? Aí vai descendo e produz a avatarização, produz justamente a sua manifestação no campo objetivo. É claro que, para conhecer o Sr. Maitreya, é isso? Vamos dizer o seguinte: o nosso caminho, como estamos na época, no ciclo do Avatara Maitreya, é nos tornarmos veículos de Maitreya e de todas as consciências superiores. Não é verdade? Isso não é necessário que a pessoa seja um adepto inicialmente. Não, ela pode ser um veículo já nesse momento de Maitreya, desse Avatara Maitreya, já nesse momento, né? Então, é por isso que existe a projeção do Avatara Maitreya. E o nosso trabalho é nos tornarmos cada vez melhores veículos. É claro que para se tornar um veículo, já não é necessário que a pessoa já seja um adepto. Ela pode ser um iniciando, está no caminho da iniciação, e já fazer uns trabalhos importantes, canalizando as ideias de Maitreya, né, evolutivas, para o planeta Terra. Isso é muito importante. Agora, é claro que depois, com o tempo, a consciência humana vai para além da tríade e vai se tornar algo superior ao ser humano, vai
vai ser super-humano, né? Aí vai conhecer cada vez mais, não só Maitreya, mas todas as hierarquias que estão além do segundo trono. Então, essa resposta que eu tenho que dar para o nosso irmão Guazelli, que o importante é nós trabalharmos para nos tornarmos cada vez mais já assim, veículos de Maitreya e de todas as hierarquias que se manifestam avataricamente no nosso plano. Esse é um trabalho muito importante dentro do processo da iniciação. Cara, só um último recado. Não, eu só queria falar isso. Muito bem, o Guilherme Guazelli. O Júlio Teixeira realmente enriquece o Conexão 3005. Viu, Gilberto? Parece que você tem mais... Parece que você tem mais alguma coisa para passar? Sim, a gente teve a inauguração no sábado passado lá da Chat no Sumaré, né? Isso, exatamente. E aí a gente tem um vídeo curto, só com algumas imagens, lembrando que tivemos algumas palestras, apresentação dos terapeutas. Esse material todo está aqui no canal, tá? Então, quem quiser assistir toda a programação, ela foi transmitida aqui no dia 14, na semana passada, no sábado, mas ela está aqui no canal, está disponível. Então, é só você clicar aqui no vídeo, tem aí são duas, foi feito em duas partes, tá? Então, tem tanta programação lá da transmissão da inauguração, aqui no canal. A gente vai colocar agora um resuminho aqui do evento. E esse vídeo do resumo também, além do vídeo com homenagem ao Júlio, a gente vai também postar aqui no canal, então vai ficar disponível para que vocês vejam posteriormente, tá bom? Então, eu vou subir aqui o vídeo da Chat, né? Eu estou fazendo aqui é pequenininho. Espera aí que foi errado. Muito bom, Gilberto. Então, eu ressalto mais uma vez, quem estiver passando por São Paulo, nós temos o Espaço Shakti em 2 endereços, né? Lá no departamento da Eubiose Santana e no departamento da Eubiose Sumaré. Então, é só entrar no nosso canal Conexão 3005 e vocês assistem o vídeo da Shakti. É isso, sim, né, Gilberto? Isso aí. Então, os dois, né? Os vídeos das apresentações do programa e esse vídeo, como deu uma travadinha, porque ao vivo aqui, por causa do arquivo, às vezes dá uma travada. Então, ele vai ficar disponível no canal também. É isso. Muito bom. Então, pessoal, eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos. Foi muito bom o encontro e a participação de vocês é sempre enriquecedora, né? Então, eu queria agradecer a todos e desejar um bom final de sábado, um bom final de semana e até o nosso próximo roda de conversa terça-feira e até o nosso próximo encontro. Lembrando que terça-feira é mais cedo, às 20 horas. Boa noite. É com você, Gilberto. É isso aí, pessoal. Bom sábado, bom finalzinho de sábado, bom domingo, bom fim de semana. Nos vemos aí no próximo programa. Bom fim de semana. Boa noite, professor. Boa noite, querido Gilberto Catira, irmão Catira, Carlos Nascimento, irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui no nosso encontro. E até terça-feira que vem, até sábado que vem. Luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.